Salve, salve Brasília, salve, salve Distrito Federal, salve, salve Ceilândia, salve, salve o mundo. Sou o Dr. Gesanias, estou nos estúdios da TV Brasil Web. Hoje é um dia especialíssimo. Através do Promovecast DF, vamos entrevistar Judivan Vieira, um amigo, um escritor, um mestre e um ceilandense de raiz. Ao meu lado, o Dr. Aderval. Muito bom dia, Dr. Aderval. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Gesanias, bom dia, Judivan, bom dia a todos vocês que estão aí nos acompanhando, que vão continuar nos acompanhando, que vão divulgar esse vídeo, porque ele vai ficar gravado. E hoje nós estamos aqui com essa personalidade, tá? Ele tem para mais de 24 livros lançados, é compositor, cantor, desembargador, procurador aposentado, e estará contando para a gente aqui sua trajetória de Ceilândia para o mundo. Muito bom dia, Judivan Vieira. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Brasil Web. Por favor, suas considerações iniciais aqui no podcast Promove DFcast, através da TV Brasil Web. Bom dia, queridos amigos, Dr. Gesanias, Dr. Aderval. Que prazer estar aqui na TV Brasil Web para nós batermos esse papo maravilhoso. Espero que seja instrutivo e divertido. E em respeito aos nossos telespectadores, a gente estava falando aqui em off do respeito que a gente tem por você que nos assiste, no Brasil e no mundo. Vou me descrever como se fosse um áudio descritivo ali na televisão, não é? Assim, eu tenho 1,72 m de altura, ainda bem que escapei do 1,71 m, hein? Eu sou de cor branca ou parda, como você queira classificar, olhos castanhos, tenho os cabelos pretos, mas deveriam ser brancos, são pretos que eu pinto toda semana. Então aqui, para a gente bater papo com você, eu diria, se fosse contar em eras geológicas, que eu sou tão novo quanto um Tyrannosaurus Rex, nascido há 70 milhões de anos atrás. Ou talvez, se trouxer um pouquinho mais, como dizia Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás, dizia Raul, junto com Paulo Coelho, eu já tenho uma porrada de verões, de luares e sóis sobre a minha cabeça. Eu acho que é bacana quando a gente tem essa possibilidade de, no acúmulo dos anos, queridos telespectadores, ter acumulado algumas experiências para passar. Talvez eu consiga passar algumas que sejam úteis a vocês nessa manhã. Eu espero muito, sem ser chato, porque é bom quando é lúdico, quando a gente aprende, mas também é bom quando é divertido. Obrigado pelo convite de estar aqui, meninos. Obrigado, é um prazer. Mestre Judivan, me permita aqui, já que você fez a sua autodescrição, vou fazer a minha. A você, nossos amigos aí que estão na grande rede, através da TV Brasil Web lá no Instagram e na TV Brasil Web aqui no YouTube, onde você está vendo essas imagens. Você que tem aquela dificuldade visual, eu vou me autodescrever aqui, tá bem? Eu tenho 1,80 m, careca, nariz acentuado, olhos castanhos, sou pardo. Hoje eu estou vestindo uma camisa azul, camisa de manga, né? Azul com as mangas dobradas. Estou usando um relógio prateado na mão esquerda, com aliança de casamento também. À minha frente tem um microfone, ele está todo revestido de preto, tem uma espuminha preta. Estou com um celular bem ao lado aqui, acompanhando o chat, e um copo com água aqui, logo ao meu lado. Eu vou pedir para que o Dr. Aderval, que está ao meu lado, fazer a autodescrição dele, para que vocês aí possam ter a ideia da nossa fisionomia. Por favor, Dr. Aderval. Eu vou começar pela descrição da mesa. A mesa hoje ela está decorada aqui com 12 exemplares de livros, né, que são escritos aqui pelo Dr. Judivan Vieira. Eu sou moreno, sou pardo, cabelo médio, preto. Estou usando uma blusa verde de malha com gola polo e tenho aqui à minha frente um microfone e tem ao lado um computador onde estarei acompanhando aqui o chat para vocês que nos assistem deixar suas perguntas, suas sugestões e clicar lá no nosso canal, se inscrever, vem aqui para o TV Brasil Web. Aqui nós dependemos de vocês. Quanto mais inscrito, quanto mais movimentação, nós teremos mais condições de trazer mais conteúdos. Muito bom. Dito isso, eu quero pedir para você que está aí na grande rede, se inscreva no nosso canal, @TV Brasil Web aí no Instagram e TV Brasil Web aqui no YouTube. Deixe o like aí no nosso canal,
se inscreva, compartilhe o link para que outras pessoas possam ouvir e ver as histórias aqui que vão ser contadas pelo Judivan. É uma aula, tá bem? Só aqui complementando, já tem uma pergunta aqui, Wesley Souza. Ele pergunta aqui, para que fazer uma autodescrição se é ao vivo? Wesley, nem todo mundo que está nos assistindo consegue visualizar. Ele pode ter uma deficiência visual. E essa pessoa, ela só ouve. E é por isso que nós estamos fazendo isso. Em respeito àquelas pessoas que têm uma deficiência e que estão só ouvindo, mas não sabem como é que está acontecendo. E mesmo sendo ao vivo, Wesley, agradeço a tua pergunta, é pertinente, muito boa. Porém, mesmo sendo ao vivo, ele vai ficar novamente lá na TV web, no site, para ser compartilhado. E essas pessoas elas precisam saber, entender como é que está sendo essa dinâmica aqui. Ô Wesley, só complementando, tem pessoas que vão ao estádio acompanhadas de outras pessoas, pessoa cega, né? Com deficiência visual, e que a pessoa fica contando a história do jogo para ela, em que momento tá. Então, essa nossa autodescrição é para que essa pessoa que tem dificuldade visual possa entender um pouquinho da nossa fisionomia, tá bem? Dito isso, eu quero retornar aqui, né? A você que está aí no canal, se inscreva, deixa o like. Nós vamos passar aqui também as redes sociais do Judivan, para que você possa acompanhar um pouquinho da história dele e ver lá mais detalhes sobre a vida dele, sobre a vivência dele, quem de fato é Judivan Vieira. E iniciando isso, ô Judivan, eu vou lhe fazer uma provocação, e eu sei que você vai aceitá-la de bom grado, até porque é do seu métier, é da sua inteligência, é da sua capacidade. Aristóteles, né? Grande Aristóteles, disse o seguinte: as raízes da educação são amargas, mas os frutos são doces. Judivan, você tem colhido frutos doces da sua educação, do seu conhecimento, e você tem transmitido isso para outras pessoas? Por favor. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que vocês que me acompanham na vida, ou nos fragmentos de vida que eu tenho espraiado no ar, nas entrevistas, nos meus livros, nas palestras que profiro, sabem que eu amo Aristóteles. Eu tive o privilégio de ir 2 vezes a Atenas, na Grécia. Inclusive, da última vez, fui às escavações da escola de Aristóteles, o Liceu. Foi a escola que ele fundou depois que ele se separou de Sócrates e de Platão. Eu visitei a academia de Platão e depois fui em busca do meu querido, admirado e imperfeito filósofo, aquele que eu mais gosto, que é Aristóteles. Imperfeitíssimo, os 3 que eu citei. Tanto Sócrates quanto Platão. E eu vou citar uma das grandes imperfeições dos 3. Todos eles, os 3, acreditavam que as mulheres eram seres inferiores. E eu, por conta disso, resolvi escrever um livro chamado A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, contrariando não só a Sócrates quanto a Platão, e também ao filósofo que eu mais amo e estudo muito, que é Aristóteles, que recentemente saiu, inclusive, pela Sociedade de Psiquiatria, uma matéria especialíssima sobre Aristóteles, dizendo que ele é o pai de todas as ciências. Poucas pessoas sabem disso. Ele discute com Platão, porque Platão era bastante autoritário, juntamente com bom, Sócrates nem tanto, mas Platão era muito autoritário. E ele queria governar por herança a academia, depois que Sócrates morreu, e ele fundou a academia dele e realmente governou. Aristóteles discordou dele porque ele era animista demais, ele acreditava demais nas reminiscências do passado, no homem que vive impulsionado pela espiritologia, e Aristóteles era um indivíduo muito mais antropocêntrico, né? Antes de Aristóteles, nós não podemos acreditar desenvolvimento das ciências. Foi Aristóteles que o grande autor intelectual, diga-se de passagem, de todas as de todos os renascentismos que o mundo viveu, porque ele tirou o homem do absurdo do nada, ou seja, do cara que é induzido, da humanidade que é induzida por uma espécie de determinismo, e disse, não, o homem é um ser pensante, e é a melhor e a maior de todas as espécies, porque ele raciocina. E ele raciocinando e sendo capaz de filtrar esse raciocínio, as ideias, ele a racionaliza, ou seja, ele não só absorve a vida, classifica, ele interpreta, racionalizar para explicar melhor para quem não está absorvendo. E eu estava dizendo isso para uma amiga minha, que é psicanalista, uma época dessa, a gente estava conversando, eu digo, olha, eu comparo a racionalização com o filtro do coadorzinho de café que mamãe e vovó utilizavam. Pega aquele montão de pó, aquela coisa toda moída, mexida com palha dentro, aí você pega, bota tudo aquilo dentro do saco de pano, né, o coadorzinho,
Aí, e por fim, você mete água quente com aquele pó e no final a xícara vai receber o que é de melhor, o que você realmente quer, que é o produto. Aristóteles ensinou isso, que nós temos razão e cérebro, e isso é o que nos difere das demais espécies do planeta. É ter uma razão e poder racionalizar. Então, sim, respondendo a sua pergunta, Josanis, eu venho colhendo os frutos doces da educação. Aliás, você tocou num ponto bom, porque eu acabei de lançar. Na verdade, eu estou trabalhando agora um livro que eu venho compondo, que eu venho escrevendo há 2 anos, se chama a Violência e Caos nas Escolas Brasileiras. Violência e Caos nas Escolas Brasileiras. E o subtítulo do livro é Principiologia, 2 pontos, passado, presente e futuro. Nesse livro eu estou trabalhando exatamente isso, meus prezados amigos, meus queridos telespectadores. Não os dados estatísticos do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, porque o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo governo federal todos os anos, primeiro que ele maqueia um pouco os dados, porque todo dado oficial ele é maquiado, não tem a menor dúvida disso. Já visto o que nós estamos vivendo agora, um país com uma superinflação e divulga-se 4,3% ao ano. Isso não é verdadeiro, isso é uma falácia política, por isso que eu escrevi esse livro aqui chamado Falácias Políticas. Então, eu colho os frutos hoje da educação e do ensino, porque nesse livro que vem aí eu estou fazendo uma distinção entre educação e ensino. Eu, inclusive, me pergunto onde estão as causas de cada um e quais são os agentes. Por exemplo, você fica pensando, você que me vê e me ouve aí, que a educação ela é fruto das escolas. Meus amigos, a escola é uma oficina de ensino. Educação a gente aprende, na natureza, porque a natureza fala conosco. 2, a gente aprende em casa, porque os nossos pais têm o dever de nos educar com os costumes, com as religiões que ensinam, com a cultura em geral que nos ensina. Então, eu tenho uma raiz muito sofrida, muito sofrida. Como eu plantei debaixo de uns, aspas, vou fazer uma metáfora, como eu plantei muito debaixo de um sol escaldante, e eu deixei na minha estrada sangue, suor e lágrima betumando, como se fosse cimento, cada tijolo que eu venho colocando na construção da minha vida, sim, de um tempo para cá eu venho colhendo frutos doces, mas estou colhendo frutos doces porque eu paguei o preço que a vida exige para colher os frutos. Porque quem foi roceiro como eu, nascido na roça, sabe que é uma lei do plantio. Você não chega na roça, meu amigo, e encontra os frutos pensos nas pontas das galhas das árvores. Primeiro, a lei do plantio diz que você tem que cuidar do terreno. Depois de cuidar do terreno, prepará-lo, você tem que lançar a semente. Depois você tem que regá-la. Depois você tem que cuidar, afastando as ervas e as pragas daninhas, para que depois as plantas cresçam com saúde e você possa ver os frutos pensos sobre as galhas. E pensa que terminou quando o fruto está penso? Por exemplo, você vai para as açúcar, está cheio de manga pensa, abacate penso nos abacateiros, mas é preciso que alguém ainda extraia e faça a explotação dos frutos. Eu estou falando com T, não é exploração com R, é explotação com T mesmo. Ou seja, extrair os frutos, levá-lo ao mercado, vender para dele, extrair aquele fruto que vai poder ser reproduzido e transformado nos teus víveres, nos benefícios que você quer colher da vida. Para terminar, sim, eu hoje estou colhendo os frutos, mas foi preciso deixar na estrada um preço, o preço que a vida exige. Muito bem. Você, meu amigo, que está nos assistindo, eu estou encantado. Judivan é realmente o concurso. Ele é uma pessoa que é do nosso carinho aqui. E eu vou provocá-lo ainda mais, tá bem? Goethe, né? Lá também na Idade Média. Ele disse o seguinte, lá num dos livros, não me permita, não lembro qual foi dele, mas a citação ainda me lembra, ainda bem clara na minha mente. Quem de 3 milênios não é capaz de se dar conta, vive na ignorância, à mercê dos dias e dos tempos. E eu vou complementar essa ideia de Goethe com Cora Coralina, poetisa goiana, tá bem, que tem uma história muito linda, era semi-analfabeta, né? Mas escreveu coisas maravilhosas. E ela disse, para complementar isso que Judivan estava começando, e eu vou em seguida fazer a provocação para ele. A sabedoria não está nos livros, está no conhecimento. Judivan, muito bem. Nós que somos menores que 3 milênios, o que é que nós devemos fazer para que as pessoas sintam falta de Judivan, sintam falta de Gesanias, sintam falta de Aderval, sintam falta de você que está nos assistindo aí? O que Judivan tem feito para que as pessoas sintam falta de Judivan? E outra, o conhecimento.
como é que se agrega ainda mais? Devemos parar? Tá bom? Chega? Ou tem ainda um longo caminho? Você me provocou com muitos temas interessantes que nós Pode precisaríamos... discorrer à vontade. A gente precisaria de semanas, tá? O primeiro deles é o grande filósofo alemão, eu imagino que seja se referindo a Goethe, né? E eu quero agradecer ao Instituto Goethe de Brasília, porque foi graças a ele que eu tive o privilégio de, uma das épocas mais difíceis da minha vida, montar uma exposição dentro de um templo da Igreja Assembleia de Deus. Veja que coisa diferente, né? E ao mesmo tempo tão amarradinha uma na outra, lá do Núcleo Bandeirante, no 5º centenário do nascimento de Martinho Lutero. Eu tô falando do mesmo filósofo, nós estamos, né? Com certeza. Em homenagem aos 500 anos de Martinho Lutero, porque é um divisor de águas, né, com essa história da reforma, blá, 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 blá. E foi o Instituto Goethe que me concedeu, que me permitiu, né, com todas as gravuras, com os cartazes sobre Martinho Lutero e a história dele, inclusive me cedendo livros para que eu distribuísse gratuitamente, porque eu fiz isso tudo do meu bolso nessa época e atraí algumas pessoas, né, eu gosto muito da cultura. E quando você diz que Goethe fala que nós somos menores que 3.000 anos, eu respeito muito isso, porque ele não tinha as informações que nós temos hoje, que aí você está provocando a teoria evolucionista, né? Ou evolucionária, que é a idade geológica do homem na Terra. Então eu diria que nós somos, quando você diz, querido Gesanias, que nós somos muito menores que 3.000 anos, a história da teoria da evolução, ela nos remete a 120.000 anos agora, né? Antes de Cristo. Os últimos 120.000 anos, quando em tese teria aparecido os primeiros homens sobre a face da Terra. E quando você me pergunta depois sobre... Você fala de Cora Coralina, a poesia aqui do nosso Goiás Velho, que eu tive o privilégio... Cidade linda, né? Pô, que coisa maravilhosa. Eu tive o privilégio de conhecer Goiás Velho, a primeira capital do estado de Goiás, né? Não tive o privilégio de conhecer Cora pessoalmente. Eu pude conhecer pessoalmente Ariano Suassuna, mas a Cora não. E Cora era uma sábia, né? Porque você falou que a sabedoria não está nos livros. Não está não, claro que não. Os livros são tão recentes, para começar, segundo a teoria mais acreditada até hoje, historicamente falando, foram os sumérios que inventaram o nosso idioma indo-europeu, né? Antes deles, a gente podia encontrar, talvez, inscrições rupestres em cavernas, blá, 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 mas era difícil a comunicação. Então, quando a gente pensa em livro, os livros, em tese, existem de 5.000 anos para cá. E o homem há 120.000 anos no planeta, em tese. Então, a sabedoria é muito anterior. De onde vem a sabedoria? Bom, a sabedoria está no universo, a sabedoria está no cosmos. Nós, os homens, podemos ser receptáculos dela se fizermos como Aristóteles disse, né? Se fizermos como Aristóteles disse, nos reconhecermos como seres racionais e passarmos a refletir sobre o que vemos. Porque a maioria das... Você que está me vendo aí, a gente, às vezes, banaliza tanto certas coisas tão importantes, porque elas são simples demais, e eu vou citar essas 5 coisas que são os sentidos. Visão, tato, gustação, audição e fala. As pessoas passam todo dia, nem dão valor mais a isso. Só dá valor quando está doente, quando perde. Quando perde a visão, aí dá valor. Quando perde a audição, dá valor. Quando perde a gustação, como aconteceu comigo na Covid, eu não sei se você... Eu tive Covid 2 vezes, perdi o gosto. Tá? Tudo que eu comia parecia só uma borracha, sem gosto. Eu revalorizei de uma forma tamanha a gustação e o olfato, que hoje eu me sinto meio estranho quando os amigos são convidados. Eu não sei se o Ian Reese, na cidade de Lusk, na Irlanda, está me assistindo junto com sua querida esposa. Eu não sei se eles estão assistindo, a Adriana. Good afternoon, Irlanda, né? Ian e Adriana, um nosso abraço para vocês. Mas eu tive lá e eles viram, né? Porque eu pego cada prato, Adeval e Gesanias, eu peguei o hábito de cheirar né? Para sentir, porque quando eu perdi o olfato e a gustação, eu revalorizei isso. Então, meus amigos, o que Aristóteles nos ensina e quer de nós é que a gente valorize essas coisas pequenas, porque são elas que alimentam o nosso cérebro. A sabedoria está nos sentidos. Está no que você vê, no que você ouve, no que você tateia, no que você sente como gosto e no que você cheira. O universo está cheio de conhecimento querendo comunicar com você. A questão é, você está aberto para o conhecimento? Para a sabedoria que o universo quer transmitir para você? Está te entregando todo dia, né? É isso. A questão é, nós estamos abertos a essa sabedoria. Então, os livros vieram muito depois, mas muito depois agora.
Como os livros, alguns, nem todos, cá entre nós. Outro dia eu encontrei um indivíduo aí que numa feira de livro, que ele disse para mim, olha, eu tenho 16 qualificações. Eu achei lindo ouvi-lo, né? Aí eu peguei a contracapa do livro dele, eu olhei, tava isso, qualificado nisso, nisso. Quando eu abri o livro que eu fui ler, ali eu percebi que a pessoa fantasiava demais sobre si e das 16 talvez não sobrasse uma batendo no liquidificador. Então, lamentavelmente, eu peguei e botei o livro de fora. Então, não vou dizer, não é todo livro que tem sabedoria. Mas tem alguns livros que têm sabedoria. Por exemplo, todos os livros da filosofia grega clássica, pré-clássica, os pré-clássicos não escreviam ainda, mas os gregos clássicos escreveram. São maravilhosos. Se você pega os romances, a literatura mundial, livros maravilhosos da literatura brasileira, livros de autores brasileiros e mundiais. E outra coisa, eu preciso dizer isso, eu não sou xenófobo, essa coisa de, eu não gosto de estrangeirismo. Eu acho isso pequeno demais nesse aspecto. Eu respeito muito, eu admiro até algumas pessoas que são assim, mas eu respeito que é opinião, né? E o mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas, cada um tem a sua. Mas eu acho que o conhecimento está em todos os lugares, em todos os idiomas, e vale a pena a gente interagir com ele. Então, a resposta à pergunta, não, os livros não são a fonte da sabedoria. A natureza, em primeiro lugar, é. Depois, o ser humano, se absorver, pode se transformar com suas experiências, um ser sábio ou não. O cara pode não ter nem sabedoria, ele pode ter muito conhecimento. Trazendo novos conhecimentos. Até porque eu tenho em casa uma pasta, meu amigo, dessa grossura que eu fui colocando os diplomas que eu coloquei dentro dela. Quase 100 diplomas. Não são diplomas quaisquer diplomas. São diplomas importantes na minha vida. Mas eu olho para aquilo e fico pensando, há muitas pessoas que são cheios de diplomas de conhecimento, mas não tem sabedoria, porque parece um bolo de carne andante. Sabe o que é um bolo de carne andante? Pessoas que são quase como sacos de carne andando pela vida. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olfato, mas não cheira, tem perna, mas não sabe por onde vai. Né? Cérebro e não pensa. Cérebro e não racionaliza. Falando isso daí, né? O senhor acredita que falta hoje a humanização do ser humano? Eu acho que sim, entendo. Na verdade, eu não acho que falta, se me permite, o amigo colocou muito bem, meu querido Aderval, o doutor Aderval, não é bem a humanização do ser humano. Num desses livros que está aqui à mesa, eu coloquei um capítulo, que é o livro Técnicas para você ficar doidão, onde eu desenvolvi uma teoria filosófica. Pera. Repita aí. Gente, escuta. Presta atenção. O livro do Judivan. Vai lá, Judivan. Então eu vou começar assim, ó. Em 2003 eu lancei a primeira edição do Técnicas para ficar doidão. Essa capa aqui, ó, fez com que muita gente, até em processos jurídicos, outra coisa. Me criticasse dizendo que eu estava fazendo apologia de droga, porque tem um olho vermelho. Né? Inclusive teve um procurador geral aqui em Brasília que num processo disse que eu não podia ser um procurador sério, porque um homem que escreve um livro desse, técnicas para você ficar doido, eu não pode ser um procurador sério, um ser humano sério. E eu, na resposta, no próprio processo, que eu, como procurador federal, eu disse, eu agradeço pela divulgação que está fazendo do meu nome, e isso só prova o que eu queria, mostrar que as pessoas julgam os livros pelas capas, como julgam as pessoas pela primeira e falsa aparência. Então, Judivan, onde é que as pessoas podem comprar esse livro aí? Por favor, na internet. Aliás, todos, né? Na Amazon. Por favor, você adquire ele na www.paralelo43.com.br www.paralelo43.com.br e também pela net, na Amazon, na internet como um todo. Bom, em 2003 eu lancei esse aqui, aí depois ninguém queria lançar, eu fundei uma editora junto com um amigo, só deu conta de lançar isso aqui e faliu em seguida, faliu. Não vendeu, não? Não, vendi os livros, mas a editora faliu. Mas de qualquer forma eu não desisti, porque eu faço parte da história dos que não desistem, como esse livro meu, 24º da carreira que acabou de sair. Aí em 2006 saiu a segunda edição, 2006, lancei a segunda edição, porque vendeu bastante a primeira, e esperei 17 anos, porque aqui você tem 116 páginas. 17 anos depois eu lancei em Portugal, pela Lisbon Press, em Portugal, em Lisboa, esse livro aqui, depois de 17 anos, com 440 páginas. Nele eu desenvolvi uma teoria. Agora eu vou responder a sua pergunta, meu amigo. Nele eu desenvolvi uma teoria sobre a busca da felicidade. Porque quando você diz assim, as pessoas não estão dando pouco valor à humanidade, foi isso, né, Aderval? Precisamos humanizar os seres humanos. Sim. Um dos capítulos desse livro, Técnicas para você ficar doidão, se chama Humanização de Coisas e Coisificação do Humano. Perfeito. Vou repetir. Humanização de coisas e coisificação do humano.
É o que a gente vem vendo, o que eu venho vendo, e você também, porque me fez essa pergunta, já percebeu. E eu sei que você que me ouve também, que me assiste também. Nós estamos há muito tempo humanizando coisas. As pessoas, aliás, eu vou dar um exemplo. Bichos, pets. Quantas pessoas dizem que preferem viver com seu cão, com seu gato, a viver com um ser humano? E quantas pessoas tratam... Um dia desses eu estava no shopping center e vi um carrinho duplo de bebê e fiquei olhando ali e tal. Eu digo, poxa vida, gêmeos. Quando fui ver, tinha cachorro ali dentro. Então, olha, a gente ama os pets. Mas essa humanização de coisas está nos levando para um caminho extremamente perigoso enquanto ser humano. E eu vou dar um exemplo. No Japão, é tradicional as pessoas hoje, inclusive, não é só conviver, não. É casar com holograma. Não sei se vocês viram a reportagem que passou no Domingo Espetacular da Record, de pessoas, de homens, rapazes japoneses que estão se casando com uma imagem virtual, com um holograma. Aliás, não é só isso, não. E depois eu fiquei acompanhando aquele cidadão, ele cansou do holograma e se divorciou dela depois também. Com direitos a patrimônio. É isso, nós estamos humanizando as coisas. E estamos coisificando o humano. Na medida que a gente humaniza a coisa, você vai fazendo com que o humano seja cada vez menos importante. Você está coisificando. Eu não estou falando de objetificação, não. Eu estou falando de eu fui buscar isso no inglês, porque eu precisei dar uma palestra em Nova York, onde eu lancei a minha enciclopédia, Encyclopedia Corruption in the World, enciclopédia Corrupção no Mundo, a primeira e única até hoje lançada, são 5 livros. Me tomou 7 anos da vida pesquisando um doutorado e um pós-doutorado. Essa aqui. 5 volumes. Ela me levou ao Jô Soares, né, porque causou um impacto grande. Tem entrevista minha no Jô Soares sobre essa aqui em português, e depois fui lançar em Nova York. E aí eu precisava conversar sobre as pessoas, sobre esse tema, sobre a coisificação do humano. E eu busquei muito, mas no inglês, no idioma inglês, você encontra muito o termo objectification, ou seja, objetificação do ser humano. Mas a objetificação é muito ligada aos crimes sexuais. Eu não queria isso, não era isso que eu queria dizer. Pesquisei tanto em inúmeros dicionários em inglês para encontrar até que enfim a palavra que eu queria, porque coisa em inglês também é descrito como thing, the thing, ou seja, thingification of the human being. A coisifica, transformar um ser humano numa coisa. Porque na medida que nós elevamos as coisas a um status de algo com que nós devemos conviver, respeitar e que tem sentimento, nós estamos reduzindo o homem, o ser humano, à coisa. Esse é um caminho, Adeval, perigosíssimo. E nós já estamos nele há muito tempo. Então me permita fazer outra provocação. Adeval, ele gosta de ser provocado. Adeval. Eu amo. Então vamos buscar um cidadão aí. Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, prussiano. Ele disse o seguinte, ele classificava os povos em 3 categorias. Os inteligentes, que aprendem com os erros dos outros. Os medíocres, que aprendem com os próprios erros. E os idiotas, que não aprendem com ninguém. Outro pensador, que agora que me chama a atenção também, para complementar isso e depois provocá-lo com a pergunta, o Judivan. Baruch de Spinoza escreveu a Ética. Aí lá nos capítulos iniciais ele fala o seguinte, sobre as comodidades do dia a dia, que como são adquiridas as comodidades, pela honra ou pela riqueza. Então, dito essas duas coisas, trazendo 2 complexos aqui, né? Um sobre como as pessoas aprendem e como deixam de aprender. Aí quando a gente vê falácias políticas, né? A nossa atualidade muito polarizada, o que Judivan poderia dizer sobre esses 2 aspectos da vida humana e das características atuais? Essa do aprendizado, de aprender com os próprios erros e aprender com os erros dos outros e não transmitir o erro novamente. Pelo contrário, evoluir, crescer. E como é que Judivan tem se postado no mundo atual com as comodidades e tem sido pela honra ou tem sido pela riqueza a sua prospecção na vida? Você citou 2 personagens maravilhosos da história. Otto von Bismarck, que é bem mais recente, o prussiano, um pouquinho anterior à Segunda Guerra Mundial, teve uma influência muito grande sobre os destinos da Prússia e também da Alemanha e do mundo. E depois você citou um dos filósofos que eu amo, da modernidade, né, da contemporaneidade, que é Baruch de Spinoza. E eu vou te contar uma coisa, viu,
Gesanias e Aderval, eu fico meio, às vezes, triste com quem escreve e fica chamando essa rapaziada só pelo sobrenome, né? Porque eu pego alguns livros e o indivíduo fica lá, Spinoza, 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 e eu já descobri que tem alguns caras que escrevem e eles não sabem o primeiro nome, nem querem, e são preguiçosos, nem pesquisam, né? Para saber. Então eu vou dizer aqui, Baruch de Spinoza. E eu estava lendo esses dias, na verdade ontem, estou escrevendo esse livro que eu acabei de dizer sobre a violência e o caos, a principiologia do passado, presente e futuro da violência e caos nas escolas brasileiras, e encontrei um desses aí, que fala muito de Spinoza. Então vamos lá. Primeiro, quando Otto von Bismarck classifica a humanidade, ele não está fora do direito dele, porque isso é exercício da razão, né? É você, primeiro, você observar, porque o conhecimento ele vem com observação, e essa observação depois você vai transmitindo o conhecimento oralmente. Aristóteles, que foi o primeiro pedagogo, foi ele que criou a pedagogia. Vocês que são pedagogos, que estão me assistindo, orientadores educacionais, formados em pedagogia e etc. E tal, vocês sabem disso. Aristóteles foi o primeiro pedagogo. E ele ensina que você deve, 1, observar, 2, classificar. Porque você observa e foca no objeto do conhecimento. Depois você classifica. Depois que você classifica, você identifica, conceitua ou define aquele objeto e aí você aprimora o estudo daí para frente. Quando Otto von Bismarck classifica o homem em inteligente, medíocre ou idiota, a gente precisa entender que ele não estava ofendendo ninguém. Ele não estava ofendendo quando ele chamou de medíocre. Porque a palavra medíocre, que às vezes leva umas pessoas a querer dar porrada na outra, agredir a outra, significa apenas mediano. Isso é igual ao ordinário que a gente usa no direito. Você vai para dizer, você é ordinário, ou fulano é um ordinário. Despacho ordinário. Despacho ordinário. Comum, uma coisa comum. As pessoas apelam fácil demais porque não tem conhecimento. Então, eu gosto dessa classificação. Eu acho que existe sim. Eu acho que ser inteligente é um preço alto que se paga. O brasileiro hoje, o senhor classificaria o brasileiro hoje como? Primeiro, assim, ainda na sua pergunta, eu acho que o cara inteligente, o ser humano inteligente, ele paga um alto preço para ter conhecimento. Então, eu quero aqui refutar esse princípio da terceira pessoa, porque quando eu fiz doutorado na UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, em Buenos Aires, o governo pagou para mim, e eu me dediquei, passei com 10, defendi. Fui o único aluno que defendeu dos brasileiros que defendeu a tese em espanhol. Minha esposa estava filmando tudo. Na metade do tempo, a banca de doutores europeus disse: pode parar, doutor Judivan, porque nós já vimos que o senhor tem domínio demais do assunto. Não dá, não pode parar. Passei com 10 e coisa de louco. Mas o que eu quero dizer, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: é que você ter conhecimento exige muito de você. Então, eu aprendi no doutorado que você tem que usar quando vai escrever o princípio do terceiro, né? Para usar muito a terceira pessoa do pronome. A terceira do plural. Nós fizemos isso, nós somos aquilo. Você não pode usar o eu, porque as pessoas acham arrogante. Mas não foi o nós que passou noites e noites em claro estudando. Não foi o nós que passou fome. Não foi o nós que trabalhou o dia inteiro e foi estudar à noite na faculdade. Não foi o nós que deixou sangue, suor e lágrimas na estrada. Foi a primeira pessoa do pronome. Fui eu. Então, meu amigo, ser modesto é uma coisa bacana. Ser humilde é bacana. Mas tem que ter cuidado para não abaixar demais. Porque tem um ditado antigo que diz que quem abaixa demais mostra os fundinhos. Então, eu respondo a sua pergunta. Concordo com o Otto von Bismarck. A filosofia, aliás, a psiquiatria, até pouco tempo atrás, e nós que somos do direito, nós sabemos disso, que o Código Penal chamava os de pouco raciocínio, pela teoria da culpabilidade, de imbecis e idiotas. O Código Penal brasileiro de 1940, que passou a viger em 41, ele tratava os que não têm raciocínio, inclusive esculpando essa rapaziada. Porque se tem os loucos de todo gênero, que são incapazes de se determinar, porque um louco de todo gênero, iguais àqueles que frequentam o asilo de Arkham na série de Batman, Coringa, Arlequina, os loucos de todo gênero não sabem o que fazem em certas horas. Esse não pode ser culpado. Mas há aqueles que têm um pouco de raciocínio. A psiquiatria proibiu, né? Porque é uma questão de terminologia que precisa se adaptar ao mundo politicamente moderno. Então, chamar alguém de imbecil ou idiota, como Otto von Bismarck chamou, talvez não seja politicamente correto, mas é real. A idiota, sim. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você. O último que ele disse, o inteligente, o medíocre, que é o mediano, que está na média,
e pessoas na média não chegam em lugar algum no mercado de trabalho. Eu estou te dizendo isso porque se você é estudante que está me vendo aí, eu fui professor de faculdade de curso preparatório para concurso por 20 anos, ensinando direito penal, processo penal e direito administrativo, e tem obras lançadas no mercado. O que eu posso te dizer é repetir o que eu repeti em sala de aula. Pessoas medíocres, elas não alcançam os cargos e as posições que a meritocracia exige no mercado acadêmico de trabalho. E não reclame se você não está em postos altos, porque quem é medíocre é só mediano. Não tem como ir além. Agora, em relação aos tolos que Otto von Bismarck falou, eu vou ficar com o que disse o professor David Landes, quando escreve A Riqueza e a Pobreza das Nações, um livro espetacular. David S. Landes, ele diz assim, os tolos, que os idiotas são tolos, né? E eu repito isso no meu livro, Técnicas para você ficar doidão. Os tolos, mesmo quando estão presentes, estão ausentes. Muito bem. Dito isso... Aí você citou Baruch de Spinoza, sim, né? sim. Eu tive o privilégio de visitar a casa dele, que hoje é um museu em Amsterdã, na Holanda. Passei uns perrengues em Amsterdã, na Holanda, rapaz, uma viagem que eu fiz de trem cruzando a Holanda até Budapeste. Quase fui preso na Alemanha, que precisa de muito tempo para contar essa história. A polícia parou um trem onde eu estava com cachorro e tudo, porque eu estava escutando o Michael Jackson compondo, escrevendo meus livros doidão. Pô, não é técnicas para você ficar doidão? Só que se você tem uma reticência aqui, doidão pela vida. E eu tava tão doidão pela vida, e os caras pensando que eu tava fumando maconha no trem. É uma história longa que eu contei aqui. E você me falou em Baruch de Spinoza. Baruch de Spinoza é um dos filósofos mais interessantes que existe, porque ele trabalha a psique humana. Baruch de Spinoza, quando ele se refere ao homem presente ou ausente, ele se refere muito ele é um discípulo de Aristóteles, ao ser que não só raciocina, mas que racionaliza. E ele diz que é uma lástima você lidar com pessoas ignorantes e idiotas, porque elas são, em regra, invejosas, despeitadas. Os ignorantes, em regra, são invejosos, porque existe, como dizia David Landes, no livro A Riqueza e a Pobreza das Nações, existe um rancor por trás do ignorante, e isso ele corrobora as palavras de Baruch de Spinoza, um rancor enorme. Por que às vezes você estaciona seu carro que você levou 10 anos para comprar, financiou em 72 meses e o cara vem e risca o carro todo? Porque há um rancor no fracassado, há um rancor no ignorante, há um rancor no miserável, no pobre que não tem alma dentro do corpo. Ele não valoriza e não admira quem tem conhecimento. Por isso que ele é do medíocre para baixo, para o idiota. Muito bem. Deixa eu lhe interromper um minutinho para chamar a atenção de você que está aí. Quantos aí nós já temos aí, Aderval? 712 aqui. Olha que maravilha. Manda um abraço aí para o Nilson Braga, para a Laiane Santos, atenção plena. Clemilton Saraiva, que manda aqui o parabéns, professor. Doutora Edinalva, que fala aqui, bom dia, Judivan Vieira, bom dia, doutor Aderval, Gedonias. Hoje o podcast tem a honra de receber a presença do brilhante escritor Judivan. Parabéns pela iniciativa. O Wesley, que falou mais cedo, né? Aprender a crescer. Ele fez a primeira pergunta. Muito bom. E aqui tem o William Chave. William Chave, bom dia, TV Brasil. Judivan, sentando as melhores cadeiras do Brasil. O programa do Jô. Realmente, sentando as cadeiras do Brasil. O programa do Jô. Há alguns anos, no programa, depois para Promove DF. Muito bem. Você que está aí na grande rede, aproveite esse momentozinho de pausa aqui, que a gente deu uma molezinha aqui pro Judivan beber uma aguinha, que ele estava empolgado, a gente tinha que segurar ele um pouquinho. Se inscreva no nosso canal, @TV Brasil Web aí no Instagram, TV Brasil Web aqui no YouTube. Lembrando que o nosso Brasil é com Z, tá, gente? A gente vai dar a oportunidade também do Judivan falar das redes sociais dele, onde é que compra os livros e tudo mais. Mas eu quero provocá-lo mais uma vez, que ele é um homem de provocações. Altino Cacheta de Castro, Leão de Formosa, disse uma frase muito importante. Aperfeiçoar-te na arte de ouvir, pois só quem ouviu o rio é capaz de ouvir o mar. Qual foi o rio que mais foi ouvido por Judivan? Minha mãe, Francisca Vieira. Maravilha. Uma mulher analfabeta, nascida no sertão da Paraíba, na roça. E eu acho que eu tive o privilégio de fazer uma viagem. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da editora Tesauros, da editora Tagore, o grande Vitor Alegria, que é um arauto da cultura. E eu fiz uma viagem com ele e vários intelectuais brasileiros, chamado Retorno às Nascentes da Língua Portuguesa, porque eu queria saber de onde vem a língua portuguesa e eu queria também saber as origens da família Vieira. Meu nome é Judivan Juvenal Vieira.
e o Vieira da parte da mamãe, né? Então, vem lá do norte. Os primeiros Vieiras são identificados na região norte de Portugal, bem depois de Porto, por volta do século XIII, 1235. E minha família do meu pai já é indígena, né? Indígena. Então, essa mistura do indígena brasileiro com talvez os tabajaras. Eu estou pesquisando agora a ascendência do meu pai. E aí, o primeiro rio que eu escutei foi minha mãe, né? Dentro de casa, essa analfabeta, mas com a sabedoria. Você falou da sabedoria dentro do ser humano que não vem de livro. Ela não sabia nem ler livro. Como é que ia adquirir sabedoria de livro, né? Se a sabedoria só existisse nos livros. Felizmente, não. Então, eu venho do extrato social da miséria, porque os governos mundiais, inclusive sob chancela da ONU, eu vou explicar isso no meu próximo livro que vem aí, ainda no segundo semestre, sob chancela da ONU, e eu tive visitando a ONU em Nova York já algumas vezes, e tem a foto minha foto lá. A ONU ela vem fazendo escola no mundo inteiro, ao contrário do que o escritor francês Victor Hugo chamava de Os Miseráveis, Les Miserables. Todo mundo, quando vai para Nova York, quer ir para Broadway. E todo mundo na Broadway quer assistir Les Miserables, né? A adaptação à Broadway do grande livro de Victor Hugo. E Victor Hugo estava descrevendo uma classe econômica e social, os miseráveis. Aí os governos, inclusive o brasileiro, não quer falar mais dos miseráveis, agora estão falando só dos que vivem abaixo da linha da pobreza. Olha que trem poético, que miseravelmente, que disfarçadamente, que diabolicamente, que infernalmente poético transformaram a classe dos miseráveis nos que vivem abaixo da linha da pobreza. Bom, eu venho daí, cheguei da Paraíba aqui, não era pobre, nós éramos miseráveis. Para começar, nesse livro aqui, ó, que eu entrevistei pessoas aqui, ó, História dos que não desistem. História dos que não desistem, que saiu agora pela Amazon, está disponível na Amazon, né? Há 15 dias atrás, eu entrevistei pessoas no Brasil, pessoas exitosas, no Brasil, na Argentina, Chile, Uruguai, Portugal, França e Estados Unidos. Pessoas que vêm do nada, como eu vim. E se sucederam bem, tem histórias de êxito para contar. E uma dessas pessoas é meu irmão mais velho, José Juvenal, que foi morador de rua aqui em Brasília. Ele dormiu embaixo da plataforma rodoviária de Brasília. Ele vendeu frutas e verduras em Goiânia, na capital do Goiás. Então, eu venho dessa classe, desse extrato. Mas a minha mãe, quando nós chegamos aqui em Brasília, em 1968, já na roça, na Paraíba, ela me dizia: "Ô, meu filho, para pessoas como nós, que vêm da miséria, a saída é estudar e trabalhar, meu filho, estudar." Esse rio me levou para o mar, me trouxe a esse mar no qual eu vivo hoje. Eu não estou vivendo no Oceano Pacífico e no Atlântico, que é o grandão. Eu talvez esteja vivendo num mar que seja menor do que o lado do Paranoá, né? O meu mar é pequenininho, mas é meu, fui eu que construí. E esse mar me alimenta. Me dá um bom vinho, o vinhozinho para beber. Eu bebia chapinha. Desculpa a propaganda aqui com meu pai, que ele achava que era o melhor vinho do mundo. Sangue de boi. Sangue de boi, comprado naquela. 5 litros. Comprado na padaria. O sangue de boi, aquele chapinha comprado na garrafa de plástico. Papai dizia que era o melhor vinho do mundo. Quem era eu para contrariar meu pai? Nunca, jamais. Eu ia falar de vinho francês perto dele, ainda que eu tivesse tomado vinho francês na França, Bordeaux, não sei o que, blá, blá, blá. Não, não vou ser besta. Eu não dou essas besteiras comigo. Eu cresci comendo no canteiro de obra. Mas minha mãe me salvou. Foi o rio que me levou para o mar. Quando ela me disse: "Meu filho, o que nos salva da miséria, meu filho, e da pobreza é estudar e trabalhar", eu ouvi o bom conselho. E eu, com o tempo, comecei a racionalizar isso. E eu entendi que, às vezes, o conselho depende muito mais de quem ouve do que de quem emite. Porque quantos bons conselhos eu já vi que vocês deram aqui nessa mesa. Tantos palestrantes maravilhosos que vieram aqui, que contaram suas histórias de vida, de sofrimento, de superação. Agora, quem está aí nos vendo, a você cabe tomar o conselho ou não. Eu tomei. Eu peguei e bebi no rio, que foi minha mãe, da analfabeta, na fonte. Aí, para concluir, eu preciso dizer uma coisa para vocês aqui. Eu vou revelar um segredo aqui, um segredo de escritor. Quando eu escrevi meu livro, A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, que é uma pesquisa também fruto do meu doutorado, que eu fui lançar no Panamá esse livro, num congresso onde tinha 300 mulheres escritoras e só eu de homem. Fui convidado por causa do tema do livro, A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo. Depois do Panamá, eu fui lançá-lo na BEA, Book Expo América, em Nova York, nos Estados Unidos. E dentro desse livro eu cito as mulheres mais importantes do mundo, e como a mulher é importante. Como a mulher é importante. Apenas por ser humano. Ser humano. Eu incluí entre os nomes das mulheres mais fantásticas do mundo o nome dessa analfabeta. É um segredo.
Eu queria deixar isso para depois da minha morte, que não sei quando virá. Daqui um segundo, pode ser. Afinal, para morrer basta estar vivo. Efêmera. E eu incluí lá o nome de Francisca Vieira, por esse conselho que ela me deu e me salvou. E tão importante quanto o conselho, foi eu ter dado ouvido a ele. E ter entendido, racionalizado. Então foi o primeiro rio no qual eu bebi. Eu tenho outros rios. Depois eu bebi na fonte de Lessie Giolito, que eu agradeço nos meus livros. Uma pessoa muito rica, que me olhou muito pobre e disse para mim, ô meu filho, estude. Eu bebi na fonte de Levi Giolito, o irmão dele, que me amparou quando eu não tinha para onde ir, me amparou lá no Rio de Janeiro, em Del Castilho, na casa dele. E foi uma loucura. E também Alberto Camelo de Mendonça, que é um grande acadêmico daqui de Brasília, é pastor e é um cara filósofo, é um cara bacana. A gente tem tanta gente, mas não tem fonte maior, não teve rio maior e mais forte do que Francisca Vieira. Pegando um gancho aqui no que o senhor falou, e aí seria Judivan. Não me chama de senhor não, pelo amor de hábito, Jesus. E de Padre Cícero, e de Buda, e de Confúcio, e de Jesus. Judivan que é nosso amigo, mas assim, é o hábito nosso, né? E, Judivan, pegando esse gancho aqui, né? Judivan, da Paraíba para Brasília, para o Distrito Federal, na verdade, se fixou residência em Ceilândia, e de Ceilândia para o mundo, porque foi o nosso card aqui. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. E aí tem uma pergunta aqui que eu já engato também, que é do Nilson Braga, perguntando assim, como você se relaciona com as outras pessoas? Você se sente solitário? Quem foi que fez essa pergunta tão linda? É o Nilson Braga, é um amigo nosso aqui, sempre a gente em todas as vezes. Ô Nilson, forte abraço para você, obrigado pela gentileza de estar acompanhando aqui o canal. Muita gente me provocando, obrigado pela provocação, Nilson. Obrigado. Às vezes me sinto no meio da multidão, mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Eu desenvolvi uma técnica de gostar de mim, de me amar, de sorrir, às vezes, quando o coração sangra, Nilson. Então, eu sempre digo para minha esposa, acompanhado de mim mesmo, às vezes eu me sinto só na multidão, porque você quer conversar certas coisas e você não encontra eco, reverberação. Então é possível estar só no meio da multidão, como é possível também você se gostar e estar acompanhado de si mesmo e achar que essa é a melhor companhia do mundo. Então, às vezes, quando eu me sinto sozinho, de não encontrar eco, reverberação, Nilson, eu recorro a mim mesmo, converso comigo mesmo, porque você, Nilson, você e todas as pessoas que nos veem do mundo, a gente vive deitado no nosso próprio divã, a todo instante. Com quem é que você conversa mais? Com sua esposa, com seu pai, com sua mãe, com seu amigo, com seu irmão? Não, é com você mesmo. Pode observar, agora na sua mente aí você está falando consigo mesmo. Então, às vezes, sim, às vezes acontece, e eu prefiro a solidão às vezes, porque, por exemplo, quando eu vou escrever meus livros, eu preciso da solidão, a solidão é uma dádiva, quando eu preciso compor. Hoje, eu vou dizer uma coisa para você aqui, hoje, às 4h39 da madrugada, eu fui despertado. Assim, perdi o sono, e não é uma coisa que acontece comumente, porque eu sou preguiçoso, eu gosto de dormir, porque eu sei a importância de, fazer exercício para o corpo, é importante. 2, fazer exercício para a mente, que é ler. Eu estou terminando de ler agora todos os contos de Clarice Lispector. Todos. Foi uma meta que eu pus para esse ano. E já estou quase na metade. Todos os contos. Então, acordei às 4h39 porque fui assaltado, possuído. Olha, não fica triste aí nem com medo que eu vou dizer. Eu fui possuído pela inspiração para escrever um livro novo, rapaz. Então, é um thriller. Um thriller, né? Aí fui pro computador escrever. Então, sim, às vezes eu me sinto solitário. Mas eu amo a solidão, porque dentro dela eu estou acompanhado da pessoa que eu mais amo no mundo, que sou eu mesmo. Se você não amar a si mesmo, amigo, se você não valorizar a si mesmo, isso raramente vem de fatores exógenos, externos a você. Então, passa por aí. Eu não estou dizendo que é só isso. Filosoficamente eu vou dizer, passa por aí, porque senão você dá uma opinião, você fala alguma coisa e as pessoas já querem malinterpretar diante do politicamente correto. Passa por aí. Me permita aqui, para a gente ganhar um tempinho, não interrompendo, porque a fala é importante. A técnica está chamando a atenção ali do nosso tempo, né? 10 minutos. Mas vamos lá. O que acontece? Vamos falar aqui de um cabra aqui que é conhecido desse rapaz aqui, irmão dele. Tá lá em Carnaíba, no sertão do Pernambuco. Parnaíba? Carnaíba. Olha, eu não conheci, eu conheci Parnaíba. Pois é, Antônio de Lisboa Andrade, irmão do doutor Aderval. Ele é professor de direito penal, processual penal e partes da filosofia. E ele fala o seguinte, noto nos cursos de direito
que existe uma certa resistência às disciplinas propedêuticas. Como o senhor analisa as matrizes curriculares dos cursos de direito que não valorizam as disciplinas filosóficas? Rapaz, Antônio Lisboa Andrade. O Antônio Lisboa, você mistura muita coisa boa. Primeiro, o nome de Antônio é lindo, né? Segundo, Lisboa, né? Que é a nossa origem lá, capital do, né? do nosso Portugal. Depois, Andrade, família bem típica portuguesa. O Antônio Lisboa, querido professor, colega, concordo 103% com você. As doutrinas propedêuticas ou introdutórias, e eu digo isso porque, como você é professor de Direito Penal e Processo Penal, eu também, então temos esse link em comum, e eu tive o privilégio de lecionar nas faculdades integradas do Planalto Central aqui, Antônio Lisboa, aqui no Goiás, pertinho da gente, uma matéria hermenêutica jurídica. Você sabe que hermenêutica é a ciência da interpretação. E eu dizia para os meus alunos, meus amigos, interpretem. Sempre que vocês estão aqui no banco da escola, não é para aprender a interpretar direito. A hermenêutica, no currículo, ela é chamada de ciência da interpretação do direito. Isso é uma falha tremenda. Os nossos currículos, respondendo a sua pergunta, são uma lástima. Porque quando e não é só da faculdade de Direito, Antônio. Eu tenho certeza que você, como professor, sente falta de que o aluno, lá no ensino fundamental, tivesse visto um pouco de filosofia. Porque sem filosofia, sem hermenêutica, para interpretar a vida, o indivíduo chega... É meio difícil dizer o que eu vou dizer, mas eu vou ter coragem. Chega quase como que um tolo na faculdade, com diploma de ensino fundamental e ensino médio. Então, respondendo à sua pergunta, eu propus, em 2017, eu criei um projeto chamado Palestras Voluntárias nas Escolas Públicas do Distrito Federal e passei 5 anos dando palestras sobre bullying, cultura da paz, machismo e outros temas, Antônio. E eu notei uma falha tão grande, rapaz, porque o currículo brasileiro, eu até propus para alguns professores, conselho de orientadores, que encaminhassem ao Ministério da Educação um projeto que eu criei, de alteração dos currículos brasileiros para que nós trouxéssemos de volta a filosofia em todos os cursos, do fundamental ao superior. E cá entre nós, amigo, não quero puxar brasa para sardinha, não, mas a introdução ao estudo do direito tinha que estar lá também, nos currículos do ensino fundamental. A hermenêutica, a filosofia e a introdução ao estudo do direito. Passa por aí, meu amigo. Obrigado pela pergunta. Os nossos currículos são fragilíssimos. As pessoas odeiam hermenêutica, odeiam filosofia. E, aliás, Antônio, vamos falar de uma coisa entre nós dois, só entre nós dois agora. Vamos deixar o público aí, vamos fazer um segredo. Olha nos meus olhos aqui. Olha, só eu e você. Nessa aqui mesmo. Nessa aqui? É. Então vamos lá, Antônio. Só nós dois, né? Você que é professor, não vamos deixar os outros saber, não. Mas, meu amigo, o currículo brasileiro e o que se ensina nas escolas públicas do Brasil é um ensino tão ideologizado que as pessoas não aprendem a pensar. Elas aprendem a reproduzir conhecimento de página de livro, sem interpretar nada. O professor, abre na página 19. Aí ele vai lá, decora aquilo e as pessoas não raciocinam mais. Judivan, uma aula. Hoje a gente tem... Você que está aí nos vendo, tá? Minhas redes sociais, posso falar? Vou falar, eu vou lhe permitir fazer isso. Eu vou só complementar aqui, agradecendo as quase 900 pessoas que estiveram conosco aqui, tá bem? Nesse bate-papo. Eu posso só acrescentar uma coisa para o Antônio? Por favor. Antônio, vou fazer e para os amigos que estão aqui na mesa aí, os que estão assistindo. Vocês já notaram, e eu digo isso nas minhas palestras, já passei 5 anos dizendo isso para mais de 17.500 alunos. E nas minhas palestras eu indagava. Vocês já notaram que um indivíduo vai para a escola para adquirir 2 grandes talentos? 1, aprender a ler. 2, aprender a escrever. E logo em seguida eles passam a detestar essas 2 atividades? Escrevem mal e leem mal. As pessoas vão para a escola para aprender a ler e aprender a escrever. E a última pesquisa que saiu do Brasil agora é que nós perdemos mais de 50% de leitores nos últimos 5 anos. Vocês acreditam? As pessoas odeiam ler. Eu não entendo como é que a pessoa pode odiar ler. E ela aprende a escrever e depois ela passa a detestar a escrever. É uma coisa de doido isso. Olha,
Tô entusiasmado aqui. Entusiasmado. Aí tem que segurar o ombro, gente. E aí o nosso tempo aqui tá quase indo lá. Eu tenho que dar os créditos aqui. William Chá, obrigado. Depois a gente comenta mais aqui acerca disso. O Nilson Braga retorna. Eu me sinto assim, solitário, muito tempo. Ele diz que tudo então é solitude. O Antônio Braga, né, diz que os filósofos morrem solitários, destino e consequência do conflito com a mediocridade. O Toninho, em quais momentos busca inspiração? O Toninho, ele falou que na madrugada, muitas vezes acorda lá sobressaltado e começa a escrever. O Antônio disse, maravilhosa resposta. A turma do Languify Brasil, muito obrigado. Obrigado a vocês por estarem nos acompanhando. Pessoal, antes de sair do canal, dê o joinha, dê o like aí para que a gente possa crescer como canal e possa trazer conteúdo como essa personalidade que teve hoje aqui com a gente. Se inscreva aí, @TV Brasil Web lá no Instagram e aqui no YouTube, @TV Brasil Web. Lembrando para que você deixe o like e compartilhe o link. Nós estaremos também no Vereda News, muito brevemente. É uma rádio web, tá bem? Vamos transmitir em breve, vamos transmitir nossos conteúdos através também da rádio web. Dito isso, Judivan, por gentileza, nos conte aqui sobre suas redes sociais, onde é que as pessoas encontram os seus livros, onde é que eles encontram mais conhecimento acerca de Judivan Vieira, por gentileza. Se você quiser fragmentos da minha carreira como escritor, basta entrar no YouTube e assinar meu canal, Escritor Judivan Vieira. Aí você vai ter contato com fragmentos da minha vida de escritor, livros lançados no Brasil e em vários lugares do mundo, Paris, Nova York, Argentina, Panamá e etc. Se você quiser ter contato com a minha veia de roqueiro, porque eu estou completando esse ano como Dr. Jude, eu assino como Dr. Jude, 25 anos de carreira de músico, 25 anos. Eu sou compositor e cantor. Você acessa meu canal no YouTube também, canal oficial, Dr. D-O-C-T-O-R. Jude, que é a abreviatura de Judivan, é um apelido que me puseram e a rapaziada da rádio do mundo artístico gostou e ficou esse meu nome artístico. Dr. Jude Oficial. Lá você vai ver, você vai poder assistir videoclipes que eu gravei no Brasil, em vários lugares do Brasil, na Argentina, no Chile, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, porque dos 7 álbuns que eu já produzi e mais de 12 singles, mais da metade deles foram produzidos com meu maestro, o El Borges, na Espanha. E provavelmente vou fazer, estou discutindo agora a contrato para fazer show em julho, no início de julho, em Madrid. Então, o escritor Judivan Vieira, escritor Judivan Vieira, e o cantor Dr. Jude Oficial. E para adquirir todos os meus livros, ou pelo menos os que não esgotaram ainda, você basta clicar www.paralelo43, tudo junto, .com.br. Muito obrigado por tua audiência, muito obrigado por estar conosco, por aceitar compartilhar comigo esses fragmentos de vida. Obrigado. Esclareça uma coisa, por que Paralelo? Já que está lá na América do Norte, o Paralelo 43. É porque eu, quando estava aqui na Ceilândia, em 1971, morei na 21, e daí eu comecei a sonhar, né? Saindo da Ceilândia, no tempo que morei aqui, fui para o Núcleo Bandeirante, Sobradinho, morar em canteiro de obra na Asa Norte, dos canteiros de obra fomos morar em barraco de madeira no Núcleo Bandeirante, e lá na escola classe 3, né, toda essa vivência me fez um dia sonhar ser escritor, depois de ler. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, em Brasília eu vivi meu calvário e a minha ressurreição, sofri e tal, mas graças a Deus consegui também me realizar, ter êxito. E aí eu pensei, vou traçar um plano para a minha vida que eu botei nesse livro, Técnicas para você ficar doidão. De um dia eu me transformar num escritor regional, local primeiro aqui, ser conhecido no DF, depois ser conhecido regionalmente no Centro-Oeste, depois ser conhecido nacionalmente e depois internacionalmente. Quando aí eu fui ver os paralelos e os meridianos no globo. Aí eu vi que tem um paralelo que sai do Brasil e vai e cruza os Estados Unidos, sai daqui do Brasil. Aí eu pensei, quando eu lancei meu livro em Nova York, nos Estados Unidos, eu pensei, bom, aquele menino roceiro que veio da miséria conseguiu se internacionalizar na carreira, então eu vou chamar essa livraria virtual que pertence à minha esposa, essa loja virtual. Um abraço, um beijo, te amo, Lili Caetano, uma das melhores advogadas em inventário e familiarista do Brasil. E eu devo muito a ela também, essa sabedoria que tem e compartilha comigo. Aí eu botei o nome na loja de Paralelo 43. Na verdade era minha e depois eu disse, meu amor, administre, porque você é muito melhor do que eu nessas coisas todas aí. Maravilha. Aderval, por gentileza, suas considerações para a gente dar encaminhamento. Vai ser as considerações. Posso deixar só um e-mail para a palestra? Se você quiser contratar palestra, basta escrever para judivan.vieira@gmail.com. Repetindo, judivan.vieira@gmail.com. Palestras, se você quiser.
Diga lá. Lembrando para vocês que nos assistem, que já está confirmado, e eu posso reafirmar, e o próprio Judivan vai confirmar isso aqui. Dia 21 de março, das 9 horas ao meio-dia, o movimento Ceilândia Mais Rumo aos 60 estará com a presença do Judivan Vieira. E nós vamos expor esses livros lá também. Tá? Você que quiser comparecer, comprar o livro lá no dia, tem como, não é isso, Judivan? Tem. Isso. Vou levar alguns. Dá para mandar um abraço aqui para Clemilton Saraiva, né? Sim, sim. Nosso mentor dessa. Que daqui a pouco estará ao vivo eu trouxe aqui. um para sortear aqui para a rapaziada. Sim, ainda tem isso aqui. Vamos pegar Uma aqui. enciclopédia custa R$150 na promoção. Trouxe para sortear para vocês. Uma enciclopédia, né? Muito bem. Agora tem que pegar um papelzinho aí. E dois outros livros. Esse aqui também para sortear. Falácias políticas e o dilema da lealdade dividida entre nação e Estado e as doutrinas sociais que governam o mundo. Também esses três. Uma enciclopédia e esses outros 2 livros para sortear para todos vocês que nos assistiram. Não sei, os amigos é que sabem como fazer. Obrigado. Não para todos, um sorteio. Não tem como a gente pegar todos, os comentaram aqui. Por quê? Porque se nós temos os nomes aqui, aí eu vou agora pegar o papelzinho ali para fazer, porque a gente não estava bem. Tá? Clodivan, para a gente encerrar, uma mensagem para quem esteve conosco. Do fundo do seu coração, da sua ideia, da sua generosidade. A minha mensagem está baseada em um tripé. Um tripé, como numa câmera, como essas que estão me vendo aqui agora, me filmando e tudo mais. A vida passa por um tripé. Primeiro, ser, com S maiúsculo, ser. Quem você é? 2, fazer. O que você faz? E 3, ter. As pessoas querem muito ter, sem passar pelo ser e pelo fazer. Primeiro, saiba quem você é. Responda a grande pergunta que Sócrates fez há quase 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos. Conhece-te a ti mesmo. Você conhece a si mesmo? Segundo, faça, meu amigo, porque ser preguiçoso, negligente e procrastinador e querer ter é um equívoco monstruoso. As pessoas preguiçosas, procrastinadoras e negligentes sempre querem ter, mas querer ter sem fazer e sem saber quais são os talentos que você dispõe para isso, é um equívoco. Seja, faça, tenha. Muito bem. Um abraço, obrigado. Eu que agradeço a tua presença aqui, Judivan. Maravilha, uma manhã maravilhosa de sexta-feira. E lembrar você aí que está nos vendo, né, e está nos assistindo aí na grande rede, se inscreva no nosso canal, @TV Brasil Web lá no Instagram e TV Brasil Web aqui no YouTube. Aderval, você tem mais alguma coisa? Você vai cruzar aqui vai fazer o sorteio? Vamos lá. Preparando ali. Segura aí, vamos conversando aqui. Fala um pouquinho do Judivan, que fez as considerações finais, mas fala um pouquinho do Judivan de Ceilândia para o mundo. Tudo bem. Ele já fez até enquanto você saiu aqui... Você falou em Ceilândia para o mundo, vocês devem se lembrar, né? Porque Brasília... Mandar um abraço para o Josiel, tá? Josiel Ferreira. O Josiel Ferreira, nosso querido amigo do Tudo Ok Notícias, que eu tenho o prazer, me deu o prazer de... Você é cronista lá, né? E eu aqui, o Aloysio... De assinar uma coluna. Aloysio Vieira, quem é Aloysio? É seu irmão? Aloysio é meu primo, mora em Delaware. Muito bom. Delaware nos Estados Unidos. Você precisa dizer uma coisa importante. Né? Esse é um indivíduo, esse é uma pessoa maravilhosa, com uma história de superação de vida espetacular. Ele nasceu em João Pessoa, é meu primo. Eu tenho um orgulho tremendo de dizer que ele é um chefe de cozinha dos mais talentosos que existe, e também escritor. Recentemente lançou o livro dele, Tegumento, o conto dele pela Amazon. Aloysio, te amo. Um beijo, meu primo. Aí em Delaware, que a gente teve, eu e minha esposa tivemos o privilégio de nos hospedarmos na casa dele o ano passado. Um beijo a você, abração a seu esposo, Dave. A gente ama vocês. Ele botou aqui, Lili Caetano é muito deusa. É deusa. Que coisa maravilhosa. Você vê, né? O que é uma coisa, né? Um encontro, né? Esse nosso encontro aqui é uma maravilha. Pois é, vocês falando da Ceilândia, eu morei aqui em 1971, porque Brasília, o sonho começa com o Juscelino lá em 55, 56. Papai chegou aqui em 1968. Então, vocês se lembram que em 68 Brasília tinha acabado de ser inaugurada. E aí, Ceilândia vem em 1970, Ceilândia não nasceu do acaso, né? Esse prefixo CEI, SEI, quer dizer, Centro de Erradicação de Invasão. Companhia, né? Companhia de Erradicação, né? Na verdade era centro, né? Porque eles queriam criar um local onde eles tirassem os invasores dos arredores de Brasília e concentrassem num local específico, né? E aí nasce a Ceilândia, esse local lindo, maravilhoso, hoje tão um jardim florido.
Eu tive o prazer de morar aqui, e inclusive numa época difícil, né? Porque a gente tinha que pegar água no mato, não tinha água encanada, era o caminhão-pipa que a gente ficava esperando, eu e mamãe, às vezes até descobri uma cacimbazinha ali aqui, Ceilândia Norte, e a gente ia buscar água na cacimba, semelhança do Nordeste, mas sobretudo um caminhão-pipa, morando em barraco de madeira. Tu sabe que eu descobri uma coisa importante, viajando um pouco pelo mundo, que eu conheço 30 países em 3 continentes aí. Nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil é uma coisa ruim morar em barraco de madeira. Mas nos Estados Unidos Eu é morei, o pô. oposto. Morei lá no Ó, Núcleo Bandeirante, nos um Estados barracão de 2 Tá andares. aí, eu também ali, na Avenida, 1970. Avenida do Contorno, 1235, morei lá. Segunda avenida. Nos Estados Unidos, o cara morar em morro é só para rico, morar em morro, os casarões. As casas são todas de madeira. Mas aqui no Brasil a gente sabe que barraco de madeira é uma coisa mais para pobre, né? Então eu tive o prazer de morar aqui na Ceilândia, de levar comigo esse aprendizado e voltar. Já dei aula aqui em vários cursos preparatórios para concurso, então é um lugar que faz parte da minha herança cultural e eu amo, vou levar comigo sempre. Obrigado. O Nilson aqui te provocou aqui. Ah, então, Dr. Judivan é um negão, cara da Ceilândia. Ô, Nilson, obrigado. Tamo junto, Vamos lá obrigado, aqui, ó. Nilson. Vai Judivan, sortear primeiro o quê? Nós temos aqui Alguns enciclopédia. comentários, a enciclopédia. A Então, enciclopédia. nós vamos soltar aqui. Eu peço para que a câmera fique na central, pegando nós todos aqui. Vocês dois aí, rapaz, faz o Não, a verbal, você tirar. vai. Eu vou É? soltar aqui, você escolhe um aí. É muito privilégio, então lá vai, hein? Esse. quem é? Vamos lá, vamos Por ler. favor. A enciclopédia, né? A a enciclopédia enciclopédia. primeiro. É. Clemilton. Ih, Logo pro escritor também, Clemilton. tudo bem. Escolhe um outro aqui. Vamos Vou lá. soltar aqui Agora de novo. vamos sortear falácias políticas. Falácias políticas. Ok, Escolha um aí. ok. Este. Foram pessoas que fizeram comentários, né? Uhum. Falácias políticas é o segundo. Vamos tirando daqui. Aloysio. Ih, agora- Ah, tem que mandar para os Estados Unidos, cara. Olha aí, primo. Aloysio. Aloysio. E o terceiro? Mais um livro? Posso tirar? Deixa eu soltar de Ok, novo aqui, por porque favor, por aqui o favor. negócio é organizado. Beijo, primo. Beijo. Te amo. Vamos lá, vamos ver quem foi que eu sortudo aqui. Antônio Lisboa, você vai ter que mandar para Antônio Canaíba. Lisboa. O dilema da lealdade dividida entre nação e Estado e as Que doutrinas legal. sociais que governam o mundo. Pronto. Espero que Maravilha. vocês gostem e um abraço a todos. Para quem Obrigado. não foi sorteado, uma Obrigado. próxima aí, quem sabe a gente vá lá na editora e adquira os livros do nosso amigo. Adevão, precisamos encerrar. Vamos encerrar. Mais uma vez, meu amigo, sua despedida, por gentileza. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Adevão, Muito obrigado a todos que nos acompanharam e a gente se vê por aqui. muito bem. Pessoal, muito obrigado pela gentileza de ter acompanhado. A gente até estourou um pouquinho o tempo aqui, mas é por uma grande causa, ouvir Judivan Vieira. Forte abraço, a gente se vê por aqui.